Bom dia, pessoal, bom dia. Bom dia. Acho que deu, né? Internet, gente. Internet abençoada. Acho que agora foi. Tá só um minutinho, pessoal, entrar e a gente já vai ler a palavra, amém? Nós paramos, nós já oramos, fizemos a primeira oração, agora a gente vai ler a palavra e vamos orar debaixo da palavra, amém? Vamos ver se essa internet vai aguentar, em nome de Jesus. Tem que aguentar. Já acabei com todas as internets da casa. Glória a Deus. Vamos ler, a gente estava lendo aqui em Jeremias 18. Você que está aí com a sua palavra pode abrir a palavra. A gente vai ler aqui a palavra agora em Jeremias 18, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ontem eu tive internet o dia inteiro. Até hoje de manhã. Muita internet. A internet mais rápida que eu já vi na minha vida. Aí quando foi agora de manhã, eles acabaram com ela. Mas foi bênção. Ontem deu para eu fazer bastante coisa também. E hoje vamos ver se o pessoal vem instalar a internet aqui, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos então continuar lendo a palavra? Então, a gente tá lendo Jeremias 18, tá? Versículo 1, tá lendo assim. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça até a casa do oleiro e eu lhes falarei ali. Pois a casa do oleiro eu encontrei. Fui à casa do oleiro e eu o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Então, olha o que essa palavra está dizendo. Ele foi à casa do oleiro, Jeremias, o Senhor falou para ele, vai até a casa do oleiro que eu quero falar com você. E ele foi para a casa do oleiro e lá ele encontrou, o oleiro é aquele cara que fica fazendo os vasos de barro, que fica aquela roda girando e ele vai moldando aquele vaso e ele vai fazendo a forma que ele quer fazer e ele constrói o vaso do jeito que ele acha que precisa ser. Então ele faz vários formatos, ele vai mexendo e vai transformando aquele vaso. E é uma técnica, né? Aquela. E aí ele ficou observando e ele observou que quando não saía do jeito que o oleiro queria, ou seja, ele ia fazendo a moldagem, mas chegava num determinado ponto que não tinha saído como ele quis, ou ele de repente teve um novo insight para fazer um vaso diferente. E aí, o que ele fazia? Ele destruía de novo aquele vaso, aquele barro, ele amassava de novo aquele barro e ele começava a construção de novo. E ele começava a manipular ali aquele vaso para aquele vaso tomar o formato que ele queria, a beleza que ele queria, o jeito que ele queria. Então, no versículo 4 está dizendo, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. No versículo 5, então o Senhor me deu esta mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está na mão do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Entende? Então, como o vaso está na mão do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Por acaso eu não posso fazer com vocês o mesmo que esse oleiro faz com barro? Eu não posso dar para vocês o formato que eu quero? Eu não posso transformar vocês na forma e no jeito que eu, o Senhor, sei que é melhor para vocês? Entende? Então, ele traz essa conversa dizendo, eu construo esse vaso de novo. Eu posso fazer com vocês o mesmo que esse oleiro está fazendo com esse barro. Eu posso moldar vocês para a forma correta, para o jeito certo. Entende? Então,
ele falou, da mesma forma que esse barro está na mão do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Então nós estamos nas mãos do Senhor, a nossa casa está nas mãos do Senhor, a nossa família está nas mãos do Senhor. O Senhor é quem nos molda, o Senhor é quem nos transforma, o Senhor é quem age ao nosso favor e do jeito dele. O Senhor é quem muda pensamentos, o Senhor é quem muda atitudes, o Senhor é quem muda opiniões, valores, entendimentos, mindset. O Senhor, nós somos barros, como um barro na mão do oleiro, somos nós na mão do Senhor. E nós precisamos estar prontos para vivermos isso, para vivermos dia a dia esse moldar do Senhor nas nossas vidas. É por isso que quando uma pessoa tem um encontro genuíno com o Senhor, quando uma pessoa tem um encontro genuíno com o Senhor, é muito difícil você não ver a mudança. Você vê mudança na forma como aquela pessoa se portava, na forma como aquela pessoa falava, agia, pensava. Você tem de fato um novo homem e uma nova mulher. Toda vez que uma pessoa tem um encontro genuíno com o Senhor. E as pessoas muitas vezes, elas levaram essa palavra para um lado muito negativo. Para um lado Oi, voltou. Entrou uma ligação aqui. E muitas vezes as pessoas levam essa palavra, para um lado negativo, para um lado pejorativo, para um lado que causa até medo, espanto. Meu Deus, mas o Senhor vai me quebrar de novo, e significa que isso vai doer, e não é nada disso. O Senhor, quando Ele nos molda para nos transformar num vaso de ainda mais valor. Ele nos molda para poder transformar as nossas vidas, porque nós somos os maiores penalizados quando há uma rachadura no nosso vaso, quando há um problema no nosso vaso. Então, essa palavra é uma palavra que nós temos que nos alegrar. Fala, Senhor, faça na minha vida aquilo que o Senhor tem para fazer. Molda a minha vida da forma que o Senhor quer moldar. Me faça. É como hoje mesmo eu estava orando. Eu falei, Senhor, nos faça ter o pensamento que o Senhor quer que a gente tenha, que a gente pense, a forma como o Senhor quer que a gente fale, os pensamentos que a gente tem que pensar. Traz os pensamentos que a gente precisa pensar. Porque quando a gente não está nesse nível de entrega, a gente mesmo sofre as nossas próprias consequências dos nossos próprios erros, dos nossos próprios jeitos, das nossas próprias manias e das nossas próprias razões erradas. Então, é por isso que nós precisamos pensar, Senhor, trabalha na minha vida como esse oleiro trabalha na vida de um vaso, trabalha na minha vida também, tira as minhas rachaduras, me renova, me transforma num vaso de valor, num vaso valoroso. Coloca na minha vida a beleza que só o Senhor sabe colocar. Coloca na minha mente os pensamentos que eu preciso pensar. Coloca na minha boca as palavras que eu preciso falar. Coloca nas minhas atitudes e no meu jeito as atitudes e o jeito que eu preciso ter. Então ele continua dizendo, como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Versículo 7. Se eu anunciar a uma nação ou reino, se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar os seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. Então, olha o que ele está dizendo. Se eu, o Senhor, anunciar que essa nação ou esse reino,
Ele será arrancado, ele será derrubado, ele será destruído. Mas se essa nação abandonar os seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. Existe uma coisa que faz o Senhor mudar de ideia. Existe uma coisa que faz o Senhor se arrepender de pensar em fazer o mal por causa do pecado. E essa coisa é quando a gente se arrepende, quando a gente deixa os nossos maus caminhos. É quando a gente deixa os nossos maus caminhos. A palavra do Senhor está dizendo, não a destruirei como havia planejado. Quando a gente deixa os nossos maus caminhos. Qual é o mau caminho hoje que você precisa deixar? Para você seguir para o seu novo 2023, que vai acontecer daqui 3 dias. Terça, quarta, quinta. Qual é o nosso mau caminho que a gente vai precisar deixar para trás para o velho 2023? Você entende o que Deus está falando? Nós precisamos fazer, de novo, autoavaliações. Ninguém está aqui para poder dizer para você o que é que você tem que fazer ou deixar de fazer. Mas você é a pessoa que mais pode fazer essa análise sobre você agora. Porque você se conhece. Então, ele está dizendo, se essa nação ou esse reino abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como eu havia planejado. Versículo 9. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não abençoarei como havia declarado. Você entende? A palavra do Senhor está dizendo, e que o contrário também é verdadeiro. Se eu tiver dado uma promessa, se eu tiver dito que eu vou plantar uma nação, que eu vou plantar uma pessoa, que eu vou levantar alguém, e essa pessoa começar a praticar o mal e não quiser me obedecer, a palavra está dizendo, não o abençoarei como havia declarado. Olha só que palavra terrível. E aí o Senhor pega e fala para Jeremias. Jeremias estava vivendo um tempo onde as pessoas não queriam saber de Deus. Jeremias era um profeta de uma nação que estava com o coração endurecido. Ontem o Senhor falava conosco a respeito dos nossos corações, que ele fazia um escaneamento, que ele sondava os nossos corações, que ele sondava os nossos e esquadrinhava os nossos pensamentos. Ele sonda o nosso coração e esquadrinha os nossos pensamentos. Ontem a palavra falava a respeito disso. E aqui Jeremias estava no meio de um povo, que era um povo que estava com o coração endurecido. Deixa eu te dizer uma coisa, que em nome de Jesus o Senhor não te encontre com o coração endurecido nessa manhã. Porque existem pessoas que endurecem os seus corações, muitas vezes. Muitas vezes. Mas que nessa manhã o Senhor encontra o nosso coração aberto. O nosso coração totalmente aberto para o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer. Que o Senhor encontre em você um coração aberto no seu segundo semestre de 2023. Não pense você que por causa da promessa que o Senhor nos fez e por causa do propósito que nós estamos fazendo diante do Senhor, você vai poder chegar no seu segundo 2023 e endurecer o seu coração. Se você chegar lá e endurecer o seu coração, o Senhor não vai cumprir aquilo que Ele quis cumprir. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas que nesse momento aqui ainda estão com o seu coração endurecido, entraram nessa live com o seu coração ainda endurecido, como esse povo estava quando Jeremias estava falando com eles. Jeremias era um profeta que estava ali alertando aquele povo. Que estava ali alertando, falando, povo, o Senhor quer fazer coisas grandes. E sabe qual era a resposta? O povo falava assim, Jeremias, não perca o seu tempo.
Nós vamos continuar fazendo o que a gente quer fazer. Essa é a resposta. Se você continuar lendo o texto, você vai ver o povo respondendo dessa forma para Jeremias. Jeremias falando com eles: parem com isso. Vocês estão atraindo a ira de Deus sobre nós, sobre essa nação. Parem de fazer essas coisas, parem de endurecer o coração, parem de errar, parem de pecar, parem de anular o que a palavra de Deus diz. E aqui está dizendo, e o Senhor vem dizendo, e o Senhor alertando: parem com isso. Vocês precisam ser como um vaso de barro nas minhas mãos. E aí ele está dizendo, e o povo respondia lá no versículo 12, não perca o seu tempo, o povo respondeu. Olha como o povo estava com o coração endurecido. Continuaremos a viver como quisermos e a seguir desejos teimosos do nosso coração perverso. O povo estava respondendo dessa forma. Jeremias, não perca o seu tempo, a gente vai continuar vivendo da forma como o nosso coração perverso quiser. Ou seja, eles estavam totalmente conscientes dos erros que eles estavam fazendo. Deixa eu te dizer, às vezes o pecado na nossa vida, ele não é acidental. Às vezes o pecado na nossa vida, ele é super consciente. Super consciente. E nós precisamos nessa manhã, em nome de Jesus, tirar o endurecimento do nosso coração. Se em algum momento o nosso coração está endurecido em alguma situação, em alguma forma, em alguma coisa, nós precisamos tirar esse endurecimento agora e ir para 2023 com o coração 100% submetido ao Senhor. Com o Senhor, dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero ser como um vaso na sua mão. Eu quero ser como um vaso na sua mão. Faz na minha vida aquilo que o Senhor quer fazer. Eu não quero ir pelos meus próprios pensamentos, pelos meus próprios entendimentos, mas eu quero ir debaixo somente do que a tua palavra estiver dizendo para mim. Quantos aqui podem fazer essa oração de entrega? E se chegar diante de Deus com essa humildade de dizer: Senhor, eu quero te obedecer. Quantos aqui querem obedecer o Senhor nessa manhã e também depois no nosso segundo 2023, no nosso segundo semestre que está chegando, no nosso segundo tempo desse ano? Quantos aqui podem dizer, declara aqui nos comentários: Senhor, eu quero te obedecer. Talvez nessa manhã é uma manhã de você renovar uma aliança. Talvez nessa manhã é uma manhã de você falar: tá bom, Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Eu não quero mais andar segundo os meus próprios pensamentos e os meus próprios entendimentos. Senhor, eu quero me submeter ao Senhor. Quantos aqui podem dizer: Senhor, eu quero me submeter a Ti. Eu quero me submeter somente ao Senhor. Em nome de Jesus, nós já vamos orar. Nós vamos orar. Aline, mas eu queria ouvir uma palavra daquelas que ia estremecer a minha segunda-feira. Deixa eu te falar. A maior, sabe qual é o momento, o único momento que a palavra de Deus fala que existe uma festa no céu? Quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende. Então entenda uma coisa. Nós saímos dessa live com corações obedientes ao Senhor. Vale mais do que qualquer palavra estrondosa, porque a obediência atrai a bênção. A obediência atrai a cura. A obediência atrai a libertação. A obediência atrai a visão correta. A obediência atrai intimidade com Deus. A obediência atrai o céu na eternidade. A obediência atrai sobre as nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos para alcançar os maiores níveis na presença do Senhor. Entenda isso. Entenda isso.
A palavra do Senhor, ela nos ensina. E toda a palavra de Deus, ela precisa ser recebida. Se nós quisermos andar com o Senhor de uma forma verdadeira, não de uma forma que começa e acaba, que vai e fica, sabe? Esse looping, esse ciclo, essa coisa que não sai do lugar nunca, que a grande maioria dos seres humanos vivem, é por causa do coração não obediente. O que fazia o povo de Israel ficar 40 anos no deserto, num percurso que deveria ser de 40 dias? Deixa eu te dizer uma coisa, não tem como a gente ir viver um segundo 2023 de grandes colheitas se nós não aplicarmos o nosso coração nessa palavra. Todos os dias, em todo tempo. Porque sabe o que fez o povo de Israel ficar 40 anos em looping, dando volta no deserto, e não adentrar a terra que mana leite e mel, que Deus tinha prometido que eles iam entrar? Sabe o que era? A falta de obediência. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa live, coloca a sua cabeça no lugar aqui agora. Vamos para o nível de consciência agora master. Se não tiver obediência no nosso segundo 2023, a gente não vive essa promessa. A gente não vive. Ou a gente vai levar muito tempo para poder viver como o povo de Israel levou 40 anos. 40 anos. Tiveram muitos que não conseguiram entrar. Por quê? Porque estavam com o coração duro. Tira, Senhor, todo o coração duro das nossas vidas. Em nome de Jesus, não nos deixa mais andar em ciclos. Nós precisamos romper os ciclos, o looping das nossas vidas nessa manhã. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus na íntegra. Não adianta a gente selecionar as palavras, porque ela vai continuar não fazendo efeito. Para que a palavra do Senhor faça o efeito que elas são liberadas nas nossas vidas, nós precisamos, em primeiro lugar, ter obediência. A palavra do Senhor fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa na obediência. Tudo começa em obedecer, em parar de endurecer o seu coração. Tudo começa em se arrepender todos os dias e perguntar para o Senhor, falar: Senhor, faz de mim um vaso de honra. Eu não quero mais ser um vaso trincado, um vaso que não está tendo valor, um vaso que está fora do tempo. Mas eu quero ser um vaso, Senhor. Um vaso de verdade, um vaso honroso, um vaso feito pelas suas mãos, um vaso que todo mundo, quando olhar, vai saber: caramba, esse vaso foi moldado pelas mãos do Senhor mesmo. Quantos aqui querem ser um vaso moldado pela mão do Senhor nesse segundo semestre e estão com seus corações abertos e obedientes e submetidos ao Senhor? Em nome de Jesus, vamos orar? Você que entendeu aqui nessa palavra, que falou: cara, eu entendi que eu não estava sendo um vaso de honra, que eu não estava andando numa obediência, que eu não estava que eu não estava fazendo da forma correta. É só você fazer uma oração agora, se arrepender e seguir daqui para o segundo semestre de uma forma diferente. Convida o Senhor, fala: Senhor, me molda. Isso não vai doer nada, muito pelo contrário. Vai ser bom, você vai se alegrar, você vai olhar e vai falar: caramba, olha quem eu me tornei. Eu era tão estranho,
E Deus me libertou disso, Deus me livrou daquilo, Deus me liberou disso, Deus mudou meu pensamento nisso. Eu me tornei uma pessoa que quando eu abro a minha boca as pessoas param para me ouvir. Eu me tornei uma pessoa que deixei aqueles pensamentos de lado. Eu me tornei uma pessoa mais equilibrada, eu me tornei uma pessoa mais cheia do Espírito, eu me tornei uma pessoa que obedece a palavra do Senhor. Eu me tornei uma pessoa que parei de ter tantos problemas na minha vida, porque os problemas eram causados por mim mesmo, pela minha falta de sabedoria. Eu me tornei uma pessoa mais sábia, eu me tornei uma pessoa mais fácil de conviver com a minha família, eu me tornei uma pessoa mais fácil de conviver no meu trabalho, eu me tornei uma pessoa com mais ideias que vieram da parte do Senhor, eu me tornei uma pessoa mais íntima de Deus. Olha quantas vantagens você tem em ser moldado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença para Te glorificar, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Papai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Senhor, e debaixo dessa palavra incrível que o Senhor nos deu hoje, essa palavra, Senhor, que forja o nosso caráter, que muda os nossos pensamentos, essa palavra que nos alcança no íntimo, Senhor, com que nós precisamos alcançar, essa palavra que de fato muda nossas histórias e muda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, Senhor, e transforma, Senhor, aquele vaso quebrado, aquele vaso, Senhor, trincado, aquele vaso que já não tinha nenhum valor, em um vaso extremamente valoroso. Senhor, nós queremos ser esses vasos valorosos na Tua presença e na terra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser sal da terra e luz do mundo, e para isso nós precisamos todos os dias passar por um moldar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa levantar um povo moldado aqui para o segundo semestre. Deus, um povo que está remoldado, para que o Senhor possa exaltar e glorificar o Teu nome através do que o Senhor vai fazer ainda esse ano, em 2023, através das grandes colheitas. Pai, em nome de Jesus, que nossos recursos não sejam para nos afastar do Senhor, mas que os nossos recursos, aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas no segundo 2023, serão, Senhor, para nos fazer ainda mais próximos, ainda mais moldados, ainda mais seguros, ainda mais firmes, ainda mais submetidos ao Senhor e à Tua presença. Pai, se levanta. Levanta um povo aqui, um povo, Senhor, que vai fazer totalmente diferente do que fez até agora. Um povo que vai pensar totalmente diferente de como pensou até agora. Um povo que vai agir diferente de tudo que agiu até agora. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, nos blinda, nos guarda, nos proteja, nos molda. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome pelo que o Senhor está fazendo e vai fazer nas nossas vidas ainda esse ano. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos vasos de honra e não de desonra. Pai, em nome de Jesus, você que está se transformando hoje através dessa palavra, a palavra ela nos transforma, ela molda os nossos pensamentos. A palavra do Senhor fala que Ele remolda os nossos pensamentos através da palavra. Você que vai se transformar num vaso de honra, escreve aqui agora: Senhor, eu me transformo, eu me torno um vaso de honra, debaixo dessa palavra agora. Em nome de Jesus, não mais um vaso de desonra, mas um vaso de honra. Não mais as pessoas vão olhar para a minha vida e vão ver calamidade. Não, as pessoas vão olhar para a minha vida e vai ver um vaso que está totalmente moldado pelo Senhor. Em nome de Jesus, não, as pessoas não vão mais olhar para mim e ver a enfermidade, não vão olhar mais para minha vida e ver a miséria, não vão mais olhar para minha vida e ver o desânimo, não vão mais olhar para minha vida e ver a depressão, não vão mais olhar para minha vida e ver pecado, e ver a bebida, e ver o vício, e ver o cigarro. Não, as pessoas não vão mais olhar para minha vida e ver drogas, as pessoas não vão mais olhar para minha vida e ver uma pessoa desequilibrada, as pessoas não vão mais olhar para minha vida e ver uma pessoa longe de Deus, mas as pessoas vão olhar para minha vida e vão ver o oposto de tudo isso ainda em 2023. Você entende o que é o moldar do Senhor? É você se transformar num vaso onde as pessoas vão olhar e vão dizer: que vaso lindo, que vaso perfeito, que vaso bem moldado, que vaso diferente. Em nome de Jesus, não mais um vaso de desonra, mas um vaso de honra.
Não mais um vaso de calamidade, mas um vaso de vitória. Não mais um vaso de desequilíbrio, mas um vaso equilibrado. Um vaso cheio do Espírito Santo. Um vaso que está sabendo o que está fazendo. Um vaso que está se desviando do mal, que está se voltando para Deus. Esse vaso sou eu e sou você, e é você a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está te fazendo num vaso de honra. O Senhor está mudando a nossa sorte. O Senhor está mudando as nossas vidas. O Senhor está falando nos nossos corações. A palavra está renovando as nossas mentes. A palavra do Senhor fala que a palavra traz a renovação das nossas mentes. Em nome de Jesus. Não mais um vaso de pecado, um vaso de prostituição, um vaso de promiscuidade, um vaso de pornografia, mas um vaso onde nada mais dessas coisas dominam. Porque esse vaso não é mais dominado por coisas assim, mas é dominado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós estamos nos tornando um vaso de honra hoje nas mãos do Senhor. O Senhor está mudando, moldando nós como vasos na mão do oleiro. Quantos aqui estão entendendo o que o Senhor está fazendo? E é necessário que isso aconteça para que você viva de fato uma nova história em 2023. Não adianta querer ir escrever uma nova história com as mesmas atitudes. Não adianta ir viver uma nova história fazendo as mesmas coisas. Não adianta ir querer viver uma nova história com um vaso rachado. Não, não adianta. Infelizmente, não é assim que funciona. Em nome de Jesus. A palavra, ela renova a nossa mente, ela transforma a nossa vida. Ela muda até as nossas roupas. Ela muda a nossa postura. Ela muda as nossas necessidades, os nossos entendimentos. Ela muda o nosso falar, ela muda o nosso agir. A palavra nos transforma todos os dias. E nós precisamos ir para 2023, para o nosso segundo 2023. Como vaso de honra, não mais como um vaso de desonra. Em nome de Jesus. Quantos aqui receberam algo dessa palavra? Quantos aqui receberam mais uma porção daquilo que o Senhor vai fazer, está fazendo, nos preparando, nos moldando para nossas grandes colheitas? O Senhor não é irresponsável. Ele não coloca grandes colheitas na mão de quem não sabe usar. Se nós quisermos viver as grandes colheitas, nós precisamos deixar o Senhor moldar as nossas vidas. Quantos aqui entenderam que o Senhor está te preparando para esse segundo semestre, para esse segundo 2023, para essas grandes colheitas? O Senhor está forjando o nosso caráter para isso, porque senão a gente derruba tudo. E eu não quero derrubar o que o Senhor tem para fazer na minha vida. Quantos aqui também não querem interferir negativamente naquilo que Deus vai fazer e está fazendo? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu sou um vaso de honra para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. E eu serei um vaso de honra ainda durante todo o segundo semestre de 2023, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Amém. Dê o seu amém. Eu vou te dar 30 segundinhos aí para você escrever o seu amém. Em nome de Jesus, conseguimos ter mais um dia de live, mesmo sem internet. Praticamente, eu não tenho mais internet. Em nome de Jesus. Recebi uma ligação aqui, pode ser que seja deles, né? Já marcando para vir colocar minha internet, em nome de Jesus. Se Deus quiser, amanhã a gente já tá com essa situação resolvida. E Deus abençoe você. Quinta-feira nós vamos estar recebendo um novo tempo de Deus. Se eu fosse você, convidava mais pessoas. Se eu fosse você, eu não perdi o que Deus vai fazer. Em nome de Jesus.
Deus já está fazendo, e Deus está trabalhando, e Deus está nos forjando para esse tempo. Para que a gente não fique em loop, dando ciclo 40 anos, num percurso que poderia ser de 40 dias. O Senhor está nos instruindo. Ontem o Senhor nos deu uma palavra de instrução. Hoje o Senhor nos deu outra palavra de instrução. Glória a Deus. Quem for inteligente vai guardando cada uma dessas palavras, porque elas vão fazer diferença para você ainda em 2023. Amém? Em nome de Jesus, somos vasos de honra. Vou fazer uma postagem daqui a pouco e você vai lá e vai escrever, vai liberar essa palavra. Talvez hoje você está vivendo assim, uma vida totalmente errada, tá tudo errado. Mas você vai lá e vai liberar essa palavra lá na postagem, para ficar registrado durante esses dias e para nós vermos quando chegar o nosso segundo semestre, tudo que o Senhor foi falando e como fez todo sentido. Você vai lá e vai liberar uma palavra dizendo: eu sou um vaso de honra. Eu sou um vaso de honra. Em nome de Jesus. Amém? Nós somos um vaso de honra para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, a vida de vocês, a família de vocês. Amanhã, 7h15, nós estaremos aqui de novo para mais um dia. E tá chegando, gente, nosso novo Réveillon. As minhas expectativas são de Réveillon, para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe você, a sua semana, a sua casa, a sua família. Que você tenha um dia, uma semana abençoada, próspera. Lembre-se que você é um vaso de honra a partir de agora, em nome de Jesus. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida e através de tudo